Oi, turma, tudo bom? Vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar os pronomes. Na verdade, nós vamos trabalhar pronomes oblíquos para tentar mostrar qual é a diferença entre pronomes oblíquos átonos e tônicos quando a gente usa no decorrer das orações. Então, para a gente começar, nós vamos aqui ver, primeiramente, a diferença entre pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo, que são aqueles que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Primeiramente, os pronomes do caso reto são esses que estão aqui nessa primeira parte da tabela, do lado esquerdo. São os pronomes que aparecem na função de sujeito de uma oração. Pronome eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses pronomes têm a função de sujeito na oração. Muito embora os pronomes ele, ela, nós, vós, eles e elas podem também aparecer após preposições na função de pronomes oblíquos. A gente diz até que o eu e tu são os dois pronomes que são 100% do caso reto. Mas nessa aula aqui, nós vamos frisar os pronomes oblíquos. E aí nós temos uma diferença entre os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Primeiramente, átono e tônico tem a ver com a intensidade de fala. A gente chama de pronomes oblíquos átonos aqueles que pronunciamos de uma forma mais breve na oração. Os pronomes oblíquos tônicos são pronunciados de uma forma mais enfática, de uma forma mais forte. A gente percebe isso quando os pronomes oblíquos átonos não vêm acompanhados de preposição. E os pronomes oblíquos tônicos vêm sim acompanhados da preposição, ok? Então aqui são os pronomes oblíquos átonos, o mi, o ti, o si, o, a, li, nos, vos, si, o, as e lis, e os pronomes oblíquos tônicos. Nessa aula, especificamente, a gente vai tratar a diferença de mim e mi, ti e ti, si e si. Então vamos lá. Primeiro, a definição de pronomes oblíquos. São aqueles que se referem às pessoas do discurso quando exercem função de complemento da oração. Preste atenção. Eu falei que os pronomes do caso reto funcionam como sujeito de uma frase. Eu vi um disco voador. Eu, pronome do caso reto, porque funciona como o sujeito. Ele é aquela pessoa que pratica a ação. O pronome do caso oblíquo não funciona como sujeito, complementa verbo. Eu vi Márcia na feira, por exemplo. Márcia pode ser substituído pelo pronome a. Por que é que eu chamo de pronome? Porque é a palavra que substitui um nome. Então veja que Márcia é um nome, é um substantivo próprio. Quando você fala eu a vi na feira, esse a se refere a Márcia. Então é uma palavra feita pronome para o nome Márcia. Agora vocês observam que eu vi alguém. Márcia complementa o sentido de um verbo. Então, quando você substitui a palavra Márcia pelo pronome oblíquo a, ele está complementando o sentido do verbo ver. É por isso que ele é um pronome oblíquo. Pronome oblíquo completa sentido de verbo. Aí você vai dizer, mas professor, o a aparece antes do verbo. Como é que ele vai completar o pronome antes do verbo? Tanto eu posso dizer, eu a vi na feira, eu a vi na feira, como na linguagem informal, na linguagem do dia a dia, quando a gente não está falando de norma culta, eu vou falar eu vi ela na feira. E aí você observa, isso aqui comprova, o ela, comprova que complementa o sentido do verbo ver. Eu vi. Vi quem? Eu vi ela. Eu vi Márcia. Eu a vi na feira. Ok? Bom, vamos agora à diferença entre mim e mi, ti e ti. E também eu acrescentei aqui o si com e e com o i. Vejamos aqui. Empreste-me essa caneta. Empreste essa caneta para mim. O que é que vocês vão observar? Prestem atenção no emprego desses pronomes. Olha só, quando você fala empreste-me essa caneta, você veja que o pronome oblíquo utilizado é o me. Esse pronome me, ele é oblíquo porque ele completa o sentido do verbo emprestar. Então você fala empreste-me.
essa caneta. Mas você observa que ao completar o sentido do verbo emprestar, esse pronome oblíquo átono vem seguido de um hífen. Então, o que é que vai acontecer aqui? O pronome oblíquo átono aparece após um verbo, mas por não ter uma preposição, ele não vai ser utilizado como mim. Portanto, eu não devo dizer empreste-me essa caneta. Porque o pronome mim, ele é um pronome oblíquo tônico. O que é que isso quer dizer? Que ele só deve ser usado após uma preposição. Então, eu uso para mim, entre mim e alguém, por mim, sem mim, ok? Com mim, professor. Não, aí é comigo. Eu te gosto muito e eu gosto muito de ti. Olha só, quando você diz eu te gosto muito, você tem o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguém. Olha o ti aqui, ó. O ti aqui, ok? Você observa que não tem preposição ligando o pronome ao verbo. Então, ele é um pronome oblíquo átono. Mas aqui embaixo a gente não colocou o TE. Por quê? Porque tem uma preposição aqui. Então, eu gosto muito de ti. Por causa da preposição de, agora você troca o TE pelo TI. Se a frase fosse amo-te de montão, amo-te, esse ti seria TE. Amo, o hífenzinho e o TE. Amo-te muito ou te amo muito, ok? Você colocaria o ti com o TE. Mas, depois de preposição, de ti, faço isso por ti, este bolo é para ti, nada existe entre mim e ti. Então, sempre com preposição, você vai colocar o TI, certo? Muito bem. Maria se valoriza muito. Ela não cabe em si de tão feliz. Mesma sequência. Se, pronome oblíquo átono, não vem acompanhado de preposição. É o pronome reflexivo. Pratica e sofre a ação. Maria se valoriza muito. Agora, ela não cabe em si. Por que é com i, professor? Porque vocês têm a preposição atrás. A preposição que liga o complemento verbal ao verbo caber. Vamos a essas diferenças que nós falamos aqui, colocando de um modo geral para você entender. Se necessário, volta o vídeo aí. Vamos lá. Nós temos o pronome eu, o pronome mim e o pronome me. Quando eu falo do mim, do me, isso aqui também vale para o ti com e e o ti com i. Vale para o si com se e o si com si. Certo? Então vejamos. Quando é que você vai usar o pronome eu? Quando for um sujeito de oração. Eu jogo bola, eu vi o filme. Quando ele pratica a ação. Quando conjuga verbos. Eu jogo, eu faço, eu vou, eu assisto. Quando aparecem normalmente no começo de frases. Muito importante essa última dica. Aparecem normalmente, não é uma regra geral, mas normalmente aparece no começo de frase. Quando é que você vai usar o mim? Quando ele complementa verbos com preposição. Então, por mim, para mim, de mim. Sempre que tiver um verbo e uma preposição, você vai usar o mim. Não pratica a ação se complementa o verbo de uma frase, não é o sujeito daquele verbo ali. Não conjuga verbos, justamente por não ser o sujeito de uma oração, ele não conjuga verbo, e aparece normalmente no fim de orações. Claro que nós vamos ter exceções e a gente vai ver isso nos exercícios numa próxima aula. Quando é que você vai usar o me, me? Complementa, olha só, complementa verbos sem preposição. Não pratica orações. Você vê aqui uma diferença entre completar o verbo com preposição, que é o pronome oblíquo tônico, e sem preposição, que é o pronome oblíquo átono. Não conjuga verbos e aparece normalmente no meio das orações. Então veja, quando você fala, eu me criei comendo pão. Então veja que o me aparece no meio da oração. Agora, quando eu digo, compre pães para mim, o mim aparece no final da oração. Ok?
Então, a gente vê aí que há pequenas diferenças que vão influenciar na escolha correta desses pronomes dentro de orações, certo? E aqui nós temos os exemplos finais. Vovô deu dinheiro para eu comprar figurinhas. Professor, tem uma preposição para e aqui nós não temos o pronome mim. Vejam só, se não tivesse um verbo conjugando, sendo conjugado pelo pronome eu, se essa frase tivesse terminado aqui, vovô deu dinheiro para eu. Não, vovô deu dinheiro para mim, porque a frase fecharia aqui. Mim no final de frases após preposição. Lembram? Mas vejam que esse eu aqui, apesar de vir após uma preposição, esse eu conjuga o verbo comprar. Vovô deu dinheiro para eu comprar figurinhas, para que eu compre, para que eu comprasse figurinhas. Então veja que o eu está conjugando o verbo comprar, que nesse caso aqui aparece no infinitivo, porque faz parte, é uma oração reduzida, mas o verbo está sendo conjugado. Agora veja aqui, aquelas flores são para mim. Uma pergunta, aquelas flores são para mim? Veja que eu encerrei a frase, veio após uma preposição, portanto se tornou um pronome oblíquo tônico que é enfatizado inclusive pela presença de um sinal de interrogação. A pontuação confirma que o pronome tem que ser falado com mais ênfase, portanto pronome oblíquo tônico. Veja na terceira frase e outra coisa ainda na segunda, olha só. Aquelas flores são para mim. Se eu tivesse aqui o verbo comprar na frente, aquelas flores são para mim comprar? Não, porque agora eu estou conjugando o verbo comprar. Aquelas flores são para eu comprar? Perceberam a diferença? Mas a frase aqui terminou em mim. Portanto, este é o pronome adequado. Não me ligue durante a madrugada. Veja que, olha só, essa frase aqui se eu tivesse não ligue para mim. Olha que depois do para vem o pronome oblíquo tônico, então seria o mim. Mas aqui não, nós não temos preposição. Então não me ligue durante a madrugada. Professor, podia ser não ligue-me? Não poderia porque aí há uma regra de próclise, ou seja, uma regra que exige que o pronome fique antes do verbo, que é justamente quando nós temos uma palavra negativa. Mas se essa frase fosse afirmativa, na norma culta eu digo ligue-me durante a madrugada. Na linguagem do cotidiano, eu posso dizer, como a gente normalmente fala, né? Na verdade, a gente fala mais dessa forma, me ligue. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido e a gente volta numa outra aula para fazer exercícios sobre os pronomes. Tchau!